Bom, eu vou me arriscar, eu e o Ramon, a falarmos com as crianças aqui pelo templo. Se Jesus fazia isso, não é, meus queridos? A gente tem que, no mínimo, tentar. Afinal, a gente está aqui para imitar quem? Jesus, né? Então, vamos lá. Criançada, meus amigos, quem quer ficar aqui, ó? Senta aqui que eu vou ficar pertinho de vocês. Pode sentar no chão. E quem? Eu vou pedir para a luz ficar acesa. Pode ficar mais acesa. Não do fundo, do público mesmo. É assim mesmo. A palavra de hoje, eu vou falar uma parte, o Ramon vai falar o final, o último ponto, e chama o maior no reino dos céus. A gente sabe que desde que a gente é criança, a gente quer saber quem é o maior. A nossa amiga já acabou com a pregação, o Jesus, é por isso que a gente tem que ser que nem criança. Já fechou, obrigado, podemos ir para casa. A gente sempre quer saber quem é maior. Quem aqui já perguntou para o pai, ou para a professora, ou para o vô, quem é o maior animal? Eles estão tão crentes que até o maior animal é Deus. Eu acho que sempre que a pastora fala alguma coisa, a resposta é Deus ou Jesus. Ó, presta atenção. Quando a gente é pequeno e baixinho, a gente fica querendo crescer, porque a gente acha que quando crescer as coisas vão ficar boas, né? Eu tenho um filho de 9 anos, ó, quem ficar quietinho aqui na frente vai ganhar pirulito daqui a pouco. Eu sei bem como funciona com criança, eu sou mãe de 2. Sou seu filho, ó ele. Sou seu filho, eu quero ganhar primeiro. E espera, olha aqui, ó. Ó o prêmio dos comportados. Nosso galardão aqui. Gente, essas crianças estão crentes demais. Mas não é só criança que quer saber quem é o maior. Tem uma história que é a seguinte. Jesus estava lá. Vocês sabiam que Jesus gostava muito de contar história? Um dia Jesus estava lá ensinando, fazendo milagre, conversando com as pessoas, com os discípulos. E aí chegaram então os discípulos, que eram os melhores amigos dele, os seguidores, sentava todo mundo do lado dele. E aí vieram, né? Vamos fazer umas perguntas para esse Jesus. Vamos aproveitar que ele é nosso amigo, né? A gente está numa posição importante. E aí eles perguntaram o seguinte, presta atenção. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus e Deus. Mas eles estavam querendo falar das pessoas, porque eles queriam ser o mais importante, afinal eles eram os amigos de Jesus. Então todo mundo lá estava querendo ouvir, sou eu o maior? Ou é o João? Ou é o Pedro? Quem vai ser o maioral quando a gente estiver lá no céu? Mas Jesus aproveitou e entregou uma boa aula que você adulto pode aprender nessa noite. Está lá no capítulo 18, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. Naquela hora, aproximaram de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, vem cá você, princesa, você consegue subir aqui? Vem. Opa, a mecânica não funcionou tão bem, vem. Jesus, deixa eu pegar minha Bíblia. Com criança é assim, né, gente? É tudo... Senta aqui. Senta aqui. Aqui, ó. Jesus chamou uma criança que estava lá com os pais, porque as crianças estavam lá também ouvindo os ensinamentos de Jesus. E ele falou o seguinte, no versículo 3. Não, no versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converter,
terdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Pode ficar aqui, assistindo aqui do meu lado. O que Jesus falou é uma coisa que a gente não leva muito a sério. Todo mundo aqui convive com uma criança, certo? Você pode ser mãe, pode ser pai, mas se você não for, você pode ser irmão, você pode ser tio, tia, avô, avó, vizinho. É quase impossível viver na sociedade e não conviver com nenhuma criança. Só que Jesus, ele trouxe essa verdade e os adultos não conseguiram entender. Sabe o que é? Criança, sabe o que ele falou? Elas estão querendo escalar meu palco agora. Então senta aqui, cuidado, esse é pequeno, se cair machuca, senta. Temos um pequeno no palco, se ele cair, cadê os seguranças aqui? Jesus falou, se você não for como criança, não vai para o céu. Quando a gente fala de salvação, a gente sabe que tem que crer em Jesus. E pela graça, mediante a fé, somos salvos. Aqui a mãe, mandando coração para a filha. Quem aqui se sente como criança? Sendo bem verdadeiro. Que bom que vocês se sentem como criança. Adultos! Quem se sente como criança, falando bem a verdade? É bom ser como criança. Criançada, vamos todo mundo sentar de novo? Senta no chão, bumbum no chão. Quem está aqui no palanque também, lá, bumbum no chão. Cadê? Eu preciso do meu público aqui me ajudando com as crianças. Vamos lá, eu vou conseguir. A vida é assim. Ser como criança. Hoje Deus quer ministrar no seu coração. E você pode falar, gente, por que eu vim nesse culto? Tá o caos. O que eu estou fazendo aqui? É isso mesmo, meu povo. É Jesus que vai ensinar você nessa noite. Com essa criançada causando. Existe algo a respeito das crianças que nós precisamos aprender. A Bíblia, lá em Mateus, capítulo 5, nós vemos as bem-aventuranças, onde Jesus, ele reconstrói a visão daquilo que é importante. E uma das coisas que ele fala é, bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. A diferença entre um adulto e uma criança é que criança é inocente. Criança é pura. Criança quer subir num palco, ela vem aqui, sobe no palanque, escala e sobe, sem vergonha nenhuma. Quer chegar perto de alguém, ela simplesmente vai lá e chega. Ela quer perguntar alguma coisa, ela vai lá e pergunta. Ela não para pensar se ela vai ser julgada, se vai estar errado. Ela não precisa provar nada para ninguém. Até que roubem a pureza dela. Não é verdade? Pureza do coração diz respeito a uma fé que não precisa de provas. Quem já contou uma piada para uma criança e ela não riu porque ela achou que era verdade? Entendeu? É sobre isso. Eu quero ser a melhor da turma. Então eu respondo todas as perguntas, qualquer coisa, mas a professora vai me ver. Quem aqui já contou ou fez uma piada irônica para a criança e ela ficou assustada porque ela achou que a ironia era verdade? Ela não tem o filtro da maldade, ela não tem o filtro da malícia. A criança tem coração puro. E sabe o que a gente vem todo domingo e pede para Deus? Senhor, eu quero ver. Vem, que desçam os céus. Venha o teu reino, o Espírito se manifesta porque eu quero te ver. Abra os olhos do meu coração, eu quero te ver. Aí você vê uma criança catarrenta aqui, subindo aqui, fazendo, e você fala, nossa. Alguém tira essa criança daqui. Eu não estou catarrenta, parabéns. Sua mãe limpou bem seu nariz. Eu não estou, ela está aqui, ó. Olha aqui, amiga, tá limpo.
Aí você fala, sai, 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 sai. Mas eu não quero culpar você, porque os discípulos fizeram a mesma coisa. Tem uma história na qual Jesus estava lá pregando para as multidões. Aí tinha uns discípulos que tentavam conter o caos, como a nossa querida diaconisa Glória aqui. Eu tô aqui rindo, ela tá com uma cara de tensão ali. As crianças puxando o fio. A cara de tensão da Glória. Eram os discípulos tentando manter a ordem enquanto Jesus pregava. E aí as crianças começaram a vir e os pais desesperados, que a criança que estava doente, a criança que estava opressa por espíritos malignos, precisava de oração. E enquanto Jesus lá ministrava adultos, pregava com adultos, para adultos, vinham gente chamar as crianças. Aí, criançada, Jesus estava lá pregando. E aí, umas mães trouxeram as crianças para Jesus orar. Sabe o que aconteceu? Os diáconos da época, os discípulos, tipo a tia Glória aqui, ó, falaram o seguinte, ó, pelo amor de Deus, tira a criança que elas estão falando muito. Não estou querendo dizer que vocês estão falando muito agora, não é um pouco bagunceiras. Vocês precisam colaborar, né? Tinha um pouco de razão. Quem ficar quieto vai ganhar pirulito, mas na época de Jesus nem pirulito tinha. Então, os discípulos falaram o quê? Meu Deus do céu, tirem essas crianças de perto de Jesus que não está ninguém prestando atenção. Ô turma do palco, colabora aí, né, turma? Os do palco tem que dar exemplo. Aí, os discípulos falaram, tirem as crianças. Jesus, como sabe bem ler um coração, falou, deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Dela é o reino dos céus. O que ele está querendo dizer, meus amigos, o que eu estou aqui passando horas e horas e horas ensinando para vocês, eles já sabem. Então, eu vou honrar a situação de fé pura deles e vou deixar que venham perto de mim. E a gente tem que saber fazer isso na igreja dos dias de hoje também, não é? Então, se você vir uma criança no culto, não se incomode e tente aprender com ela. Não que eu quero que vocês saiam cutucando o nariz e comendo a bolota. Outro tipo de aprendizado, amém? Vocês comem caquinha ainda? Ai, essas crianças são muito maduras. Essas crianças são muito maduras. Mas eu vou contar uma história do meu filho Enzo para as crianças. Vocês vão gostar, para vocês entenderem a pureza do coração. Vem, Enzo. Vem cá, Enzo. Senta aqui do meu lado. Ó, crianças, eu vou mostrar meu filho. E adultos, eu vou contar uma história dele. Ó, crianças. O Enzo, quando tinha a idade do Johnny, uns 3, 4 anos, ele começou a desobedecer. De vez em quando. Mas ele era um menino tão obediente que eu e o Ramon, a gente ficou, não é possível, né? Vamos sentar e ler a Bíblia para ele. Aí sentamos, abrimos e falamos assim. Na Bíblia está escrito, honrarás o teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias. Olha, Enzo, vou explicar. O papai e a mamãe foram escolhidos por Deus para cuidar de você, para ensinar você. Então, o que a gente fala, você tem que obedecer. A gente é mais velho, a gente sabe mais, entendeu? Aí ele falou, e o que é esse negócio que prolongue os dias? Então, a Bíblia faz uma promessa. Quem honrar o pai e a mãe, obedecer, vai ter mais dias de vida. Ou seja, vai viver mais. Aí ele falou, tá bom. Oramos, ensinamos e foi isso. Passaram uns dias, a gente foi numa festa de crente. E tinham algumas crianças no quintal brincando e a gente estava lá. De repente, as crianças começaram a causar no jardim da anfitriã. Quebrar os galhos das plantas dela. Aí eu chamei o Enzo e falei, não é para mexer no jardim da moça, combinado? Aí ele, combinado. Uma outra criança que estava lá, a mãe mandou parar e não parou. A criança ficou o resto da festa destruindo o jardim. O Enzo, depois de uma boa disciplina, uma boa ensinada, ficou lá sentado só assistindo a criança destruir o jardim.
Saímos da festa, entramos no carro e ele em silêncio, reflexivo, aos 4 anos. Aí ele estava lá reflexivo, aí eu falei, que foi? Aí ele falou, coitado do Benjamin. Aí eu falei, por quê? Vai viver pouco. Sabe o que é isso? Isso se chama pureza de coração. Porque ele aprendeu que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus é que comanda tudo. Se a Bíblia falou, então é verdade. Simples, né? Sabe o que adulto faz? Lê a Bíblia e aí começa a questionar a Bíblia. Ou acredita na Bíblia e não vive, porque no fundo não acredita. Quantas vezes os adultos desonram seus próprios pais e não param para pensar que vão viver pouco? Ou que poderiam viver mais dias na terra? Isso é fé de criança. Agora eu vou falar uma coisa, se você é pai, mãe, tio, tia, avô e vó que cuida de uma criança, você tem que ser o guardião da pureza dela. Quem precisa apresentar a fé para as crianças somos nós. Por isso que nós ao mesmo tempo ensinamos e aprendemos. Nós apresentamos a fé e Cristo e a Bíblia e olhamos a reação das nossas crianças, porque a reação pura delas vai ser muito melhor e mais aceitável por Deus do que a nossa. Vocês estão entendendo? Agora, criança, eu quero que vocês vão até sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu tio, que agora vocês vão me ajudar a conversar com eles. Cada um acha seu papai, sua mamãe, seu titio, sua titia. Achei. Achou? Achei. Então, o primeiro ponto para ser grande no reino do céu. Adultos, quem aí de vocês quer ser grande no reino dos céus? Então, vocês entenderam o primeiro ponto, que vocês têm que ser como criança, né? Só que para ser como criança, tem que aprender com a criança, não é? Então, o seguinte, vamos ver o que Jesus continuou ensinando. Ele tinha dito... O primeiro ponto, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, segundo ponto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior do reino dos céus. Mas espera aí, criança se humilha? Aqui o que significa é, criança sabe que precisa aprender. Criança é perita em aprender. Criança, você por favor pode me ajudar? Olha para o seu pai, ou para sua mãe, ou para algum adulto que está perto de você. Se você perceber que tem um adulto sem criança por perto, fala para ele também, tá? Olha para o seu adulto e fala para ele assim, eu vou te ensinar a aprender. É isso. Eu quero ler uma citação de uma pessoa muito importante, importantíssima. Adulto adora citação, né? Oi, amigo. Adulto adora citação, não é? Então eu vou citar uma pessoa importantíssima. Mary, 2 anos. Se preparem para a citação. Quero ver se vocês vão prestar atenção nessa carinha enquanto essa lindeza passeia aqui. Voltem para mim que eu vou citar alguém muito importante. Eu estou citando aqui uma grande filósofa de 2 anos, tá? Mary, 2 anos. O tio virou para ela e disse, Mary, você sabe nadar? E ela respondeu, não, mas sei aprender. Então, quer ser como criança e ser grande no reino do céu? Não sabe? Pelo menos aprenda. Você tem que começar a ler a Bíblia agora com a filosofia desta menina de 2 anos. Toda vez que você lê alguma coisa espiritual que parece difícil demais, você pensa assim, não sei, mas sei aprender. Então a gente tem que aprender com as crianças.
Mas eu quero continuar trazendo grandes ensinamentos de crianças. Por exemplo, criança quer aprender mesmo se fizer errado várias vezes. Já pensou se criança, quando errasse, parasse? Já pensou se criança fosse paralisada com o erro? Não era alfabetizada, não aprendia matemática, não aprendia a andar, não aprendia a nadar, não aprendia nada. Porque tem que errar muito para aprender, certo? Sendo criança. Crianças dos adultos, eu vou contar um segredo para vocês. Eles vêm na igreja. Aí o pastor ensina uma coisa para eles. Aí eles tentam uma vez, dá errado, eles param. Aí fala, não é para mim. Não é verdade? Criança não, erra e não tem vergonha. Por exemplo, vou contar uma outra história verdadeira de Bernardo, 3 anos. Vamos aprender com as crianças. Aqui é a história. Eu estava ensinando o meu afilhado a contar os números em inglês. Repita com a titia. 13, 14, 15. Aí o Bernardo. Tortinho, fortinho, 15. Tá quase lá, né? Mas ele continuou. E eu vou te falar uma coisa. Bernardo um dia vai falar inglês. Adulto tem que aprender, sabe o seguinte? Resiliência infantil. Porque criança de 1 ano é mais resiliente do que vovô de 50, 60. Criança quando... 90. Criança quando aprende a andar, ela toma cada capote. Cai de joelho, ele cai de bunda, ele cai de cara, ele rala a cabeça, o nariz fica torto. E adivinha uma coisa? Em poucos meses está andando. Outra história a respeito da resiliência infantil. Christopher, de 4 anos. Vamos aprender. Uma mãe busca o filho na escola, o Christopher, e pergunta, filho, como foi na escola? E ele responde, ai mãe, eu quase desisti e pedi para ir embora. Mas o lanche era pizza, então eu fiquei. Resiliência infantil. A vida está difícil, mas tem pizza, então eu continuo tentando. Então eu quero te dizer uma coisa, querido adulto, a vida está difícil. Mas você tem uma aguinha para tomar banho, você tem uma meia para pôr no pé, você tem um pãozinho francês para comer no final do dia. Então continua. Porque criança tem resiliência, criança sabe aprender. E agora eu vou dar um grande desafio para as crianças, nesse processo de ajudar estes adultos dessa igreja a aprenderem. Matemática. Sabe o pior, crianças? Eu preciso desabafar uma coisa. A gente vai na escola, estuda tantos anos, aí se forma, sai da escola. Aí passa uns anos, aí você tem filho. Aí o filho depois entra na escola. Aí ele começa a estudar de novo. Adivinha só? Sua mãe esqueceu tudo. Aí a hora que você vai dormir, o que ela tem que fazer? Estudar de novo. Geografia, história, química. Quem é a mãe que está comigo? Eu tenho... Amanhã começa a semana de prova. Oh, glória. Aleluia, já não basta tudo que a gente faz na vida, ainda no fim do dia está o quê? Estudando geografia, não é verdade? Olha lá, pai também estuda? Cadê os pais? Estão estudando também? Estão em semana de prova? Então aprendam com seus filhos, é isso. É isso. Aqui, ó. Agora eu quero falar para você que está com a sua criança aí. Você está muito preocupado com o aprendizado dela, não está? Quem todo dia quando busca a criança na escola fala, e aí, aprendeu o quê? Não é? Criança, seus pais todo dia com essa mesma perguntinha?
Outro dia o Enzo, e aí filho, como foi? Ele, chato de novo, para de perguntar. Todo dia é igual. Todo dia é chato? Aí o outro dia, foi chato hoje. Mãe, você não entendeu ainda? Mas aqui, uma história de Pedro, 5 anos. E são histórias verdadeiras, tá? Você aprendeu a mesma coisa de sempre, o professor repete várias vezes, né? Nossa, eu te entendo. Meu Deus, olha que filosofia, olha que pensamento importante. Para que cabeçalho se todo dia você escreve a mesma coisa no cabeçalho? Será que a professora entendeu ainda qual colégio você estuda? Não é verdade? Todo dia escrever qual a escola? Todas as páginas no mesmo caderno? Você viu? Você viu, gente? É por isso que vocês têm que aprender com eles. Eles são muito inteligentes. Aí um dia, ao buscar o Pedro na escola, como de costume, a mãe perguntou: Pedro, o que você aprendeu hoje? O Pedro respondeu: eu só vou falar se você me falar primeiro o que você aprendeu hoje. Então, crianças, agora, eu quero que você olhe bem nos olhos do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, da sua tia, de quem seja que você está aqui. Aí você fale assim, todo dia, mamãe, papai, seja quem for, todo dia que você me perguntar o que eu aprendi, eu vou responder. Me fala primeiro o que você aprendeu hoje. Gente, adultos, nós precisamos entender uma realidade. Nós precisamos aprender mais do que as crianças. Porque aquilo que eles estão aprendendo hoje, andar, falar, comer, matemática, geografia, história, são coisas menos importantes do que o que nós devemos aprender. Amar, ter fé, confiar em Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Essas coisas as crianças fazem com mais facilidade. Por isso nós precisamos continuar aprendendo. Quando Jesus fala, se humilha como criança para ser o maior do reino dos céus, significa, aprenda a aprender. Olhe para si mesmo e pense, eu sou tão pequeno. Sem Jesus me ensinando todo dia, sem ir para a escola do Espírito Santo, meu amigo, seremos pequenos no reino dos céus. Amém? Mas esse culto, ele não aconteceu por acaso. Esse é um dia de relembrar e valorizar as nossas crianças. Por isso que eu estou aqui para falar, a gente precisa ter tempo com elas, aprender com elas. Como que você vai aprender com seu filho e com a sua filha? Como você vai ter conexão com uma criança, seja ela quem for, se você gastar todo o seu tempo no seu trabalho, nos seus cursos, nas suas redes sociais, na televisão, no jornal? Criança, quando você chegar na sua casa, ou quando o papai e mamãe chegarem do trabalho no final do dia, vocês vão receber a autoridade espiritual da pastora que está aqui no palco, para falar o seguinte para sua mãe e para o seu pai. Sabe o que é? Ou para o vovó, seja quem for. Por favor, sai do celular. Gente, a gente precisa desligar a televisão, o celular, a rede social, para ter tempo com as crianças, para que a gente aprenda com elas e para que elas aprendam com a gente, para que elas possam ser transformadas por meio do ensino da palavra de Deus. Como é que você vai ensinar a Bíblia se você está gastando todo o tempo com a sua criança assistindo desenho? Ramon, vem. Jesus continua ministrando. E agora, como as crianças estão muito maravilhosas,
Enquanto Ramon vem falar o último ponto, que o primeiro ponto é seja como crianças, o segundo é humilhe-se como criança, ou seja, aprenda como as crianças. Mas o terceiro ponto que Jesus falou é diretamente para os adultos. Então, como crianças, vocês foram tão maravilhosas enquanto a tia estava falando aqui. Eu e os meus colaboradores e os meus filhos, nós vamos distribuir uns pirulitos para vocês, mas vocês têm que ficar em silêncio enquanto o tio fala, tá? E ele vai falar o último ponto, o que Jesus terminou falando a respeito das crianças, os maiores do reino dos céus. Vocês estão entendendo a importância disso? Amém? Talvez você tenha entrado aqui e esteja pensando, cara, muito louco isso aí, não tem nada a ver comigo, eu nem filho tenho. Eu quero combater esse seu pensamento, seguindo aquilo que Jesus fala lá no versículo 5 do capítulo 18. Ele diz assim: e quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. O papel de proteção, de amor, cuidado e afeto, não se resume somente à paz. Não se resume somente a você que é tio, a você que é avô. E ele não se estende apenas às crianças que estão dentro do seu ciclo social. Ela não se estende apenas ao seu filho, ela não se estende àquelas crianças que você vê no cotidiano. Mas ela se estende a todas as crianças. Jesus não disse, aquele que recebe o seu próprio filho em meu nome, esse me recebe também, porque o filho é uma criança. Mas Jesus deixa claro, e quem receber uma criança, X, e essa parte receber, se você for ler no original, é realmente colocar para dentro da sua casa, tomar posse, cuidar, amparar, dar amor, dar cuidado, dar afeto, tudo aquilo que ela precisa. No nome de Jesus, você recebe o próprio Jesus. Essa semana nós vimos um vídeo, provavelmente você deva ter visto, a respeito do que a ministra Damares, hoje senadora, daqui a um ano, em janeiro, vai se tornar senadora, a respeito de uma coisa que acontece lá na ilha de Marajó. Quem aqui acompanhou esse vídeo? Cara, esse vídeo foi um soco no meu estômago. Eu não sei em você, eu não sei o que gerou em você, mas eu chorei na presença de Deus. Porque eu tenho um filho de 4 anos, exatamente a idade que ela falou daquelas crianças. Eu tenho um filho, cara, e o meu filho recebe todo o amor possível. O meu filho de 9 anos recebe todo o cuidado possível. E infelizmente eu não posso abraçar essas crianças e trazer para dentro da minha casa. Mas quanto tempo eu gastei da minha vida orando por elas, pelas outras crianças? Eu posso falar que esse foi o choque, esse foi o soco no meu estômago. Foi Deus me mostrando, não são seus filhos, então não importa. Não são os seus filhos, então não são valorizados, não tem valor. Não são seus filhos, Ramon, mas são os meus filhos. Não são seus filhos biológicos, não são seus filhos do coração, mas são os meus filhos, da mesma forma que os seus filhos são os meus filhos. E isso começou a gerar algo em mim. Um sentimento de que nós precisamos de uma igreja que se levante em prol das crianças. E não somente com um discurso bonito, mas com ações específicas e certeiras. A começar dentro das nossas casas. É muito fácil nós olharmos o quintal do vizinho, de cima de onde nós moramos, e falar, tá sujo. Tem folha no seu quintal, vizinha. Tem um monte de folhas mortas no seu quintal, vizinho. Tem poeira, tem pelo de cachorro no seu quintal, vizinho. Tira o olhar da casa do seu vizinho, bote o olhar agora para a sua casa. Porque o que Deus me mostrou foi que haveria um tempo hoje de reconciliação entre pais e filhos. Entre a igreja
e o propósito do Senhor, do verdadeiro evangelho. A palavra de Deus diz, Jesus diz, que a verdadeira religião seria cuidar das viúvas e dos órfãos. E a gente fica levantando uma bandeira. Nós somos contra o aborto, nós somos contra esse genocídio que tem se propagado ao redor do mundo. Mas quantos de vocês têm gerado em oração um livramento sobrenatural na vida dessas crianças? A igreja não pode se posicionar contra o aborto se não falar a respeito de adoção. É incoerente. Deus ama todas as crianças. Se você tem uma criança, entenda que ela é um presente de Deus para a sua vida. Se você não tem uma criança, entenda que existem milhares e milhares de crianças em situações de vulnerabilidade, em situações onde estão sendo abusadas nesse exato momento. Existe algo no reino espiritual, e Deus espera de nós um posicionamento contundente para lutarmos contra esse espírito maligno que tem sondado as nossas crianças. Mas é muito difícil nós olharmos para outras crianças sem primeiro olhar para dentro da nossa casa. E eu quero que você pense comigo por um tempo. Quantas vezes você que é pai, mãe, você que é tio, tia, ou você que cria uma criança, avô, avó, qual foi a última vez que você olhou nos olhos dessa pessoa e falou: eu te amo? Porque deixa eu te falar uma coisa, não adianta você falar: pô, mas ela sabe que eu amo. Se você não verbaliza, não funciona. Por que a palavra de Deus diz que aquele que aceitar no seu coração e confessar com a sua boca, é importante você verbalizar? A palavra de Deus diz que se você quer aceitar Jesus, você primeiro tem que aceitar no seu coração e você confessa com a sua boca. Não adianta você guardar um amor pelo seu filho, pelo seu enteado, seja lá quem for, pelas crianças, no seu coração, se você não colocar para fora aquilo que você sente. Quantas vezes você já não enalteceu? Qual foi a última vez que você olhou na cara de uma criança e falou: uau, como você é inteligente, uau, como você está bonito, uau, como você é especial, Deus te criou com um propósito? Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho? Qual foi a última vez que você sentou para brincar? Essa semana eu sentei com o John e eu comecei a brincar com ele, cara, uma brincadeira muito bobinha. Eu escrevi os nomes, eu dividi em grupo de 3. E eu fui dividindo os nomes. Então eu coloquei o nome do Enzo, o meu, da Érica. E ele tinha que adivinhar. Ele tem 4 anos, ele não sabe ler, ele só sabe ler o nome dele. E eu ia ajudando ele. Esse primeiro aqui é a Érica. Eu falava: não. Aí ele: é o Ramon. Eu falei: não. É o Enzo. Eu falei: parabéns, você acertou. E ele ficava tão feliz. Eu fiquei brincando ali, sei lá, 1 hora com ele nessa brincadeira. E quando acabou, a Érica está de prova. A Érica estava do meu lado. Ele falou assim: papai, eu amei essa brincadeira com você, muito obrigado, eu te amo. Não pense você que comprar presente vai suprir a sua ausência física. Não pense você que comprar brinquedos, comprar figurinhas da Copa do Mundo vai suprir a sua falta ou a falta de amor. Deixa eu te falar uma coisa que me dói. Às vezes nós temos a oportunidade de viajar, e várias vezes já aconteceu. E eu não sou contra quem tem babá, vou deixar muito claro isso aqui. Acho que cada um sabe de si. Às vezes você tem um trabalho, você tem que deixar o seu filho com alguém, então você contrata uma pessoa, está tudo certo, faz parte. Mas o que me incomoda é chegar ao final de semana, um passeio em família, e a babá está colada. A mãe não consegue dar uma água para a criança, existe uma babá que está lá. A educação do seu filho, o amor que o seu filho precisa receber, o carinho que ele precisa receber, o afeto que ele precisa receber, as palavras de afirmação que ele precisa receber, o que ela precisa receber, a atenção que ela precisa receber, vem de você.
É sua atenção. Deus não deu um filho para sua babá. Deus te deu um filho para você. E deixa eu te falar, um dia nós estaremos perante Ele. Você vai prestar conta da sua omissão, da sua negligência. E eu estou aqui hoje para abrir os seus olhos. Para você que é pai e você que está com as suas crianças aqui, hoje é o dia de você olhar no olho dela e pedir perdão, rasgar o seu coração, falar: me perdoa porque eu errei, me perdoa porque muitas vezes eu coloquei o meu celular à sua frente. Isso serve para mim. Isso serve para mim, porque muitas vezes o meu filho me chama, o Enzo, e eu falo: peraí filho, eu estou respondendo uma mensagem de trabalho, 8 horas da noite. O trabalho espera, ele não pode esperar. E eu quero propor para você que é pai, para você que está aqui hoje, e não se sinta se você não é pai, eu vou chegar até você, mas para você que é pai, você que está com os seus filhos aí, quem está com o filho do lado? É um tempo onde você vai ter só você e os seus filhos, onde você vai pedir perdão, onde você vai se declarar para ele, onde você vai elogiar, onde você vai olhar as qualidades dele. Quantas vezes você não tem dito: você é muito bagunceiro, menino, você é muito respondão, você reclama demais, você faz isso, você faz aquilo outro. É tempo de você olhar para esse presente que Deus te deu e valorizar a vida dele. Não importa a idade não, talvez o seu filho tenha aqui 25 anos. Cara, faça isso, é importante. É importante você fazer isso. É importante você rasgar o seu coração e ministrar na vida dele. Qual foi a última vez que você impôs as mãos sobre os seus filhos e declarou as bênçãos do Senhor sobre a vida dele? Hoje é dia de restauração nos relacionamentos entre pais e filhos. E eu quero falar uma coisa para você que é pai e mãe. Talvez você não tenha aprendido afeto. Talvez você não saiba como é, porque você não recebeu. Eu perguntei para uma pessoa muito próxima a mim: quantas vezes você ouviu seu pai dizendo eu te amo? E essa pessoa me respondeu: 2. 2 vezes eu ouvi o meu pai me dizendo eu te amo. Essa pessoa me respondeu. Eu não lembro a primeira, mas a segunda foi no seu leito de morte, antes dele partir. Não deixe para elogiar quando estiver distante. Você é o exemplo que Deus colocou para ser Cristo na vida dos seus filhos. Deus te deu essa capacidade de criar, de amar. A palavra de Deus diz em Gênesis 1:26: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali a Trindade está ali conversando sobre a criação, e ela não está falando a respeito de uma característica física, mas da essência do próprio Deus. E quando nós vamos lá para 1 João 4, diz que a essência de Deus é amor, porque se você ler, acho que se não me engano 25 vezes aparece Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor. A essência dele é amor. Então quando você foi feito à imagem de Deus, existe algo que o Senhor colocou sobre a sua vida, sobre o seu DNA, que Ele imprimiu sobre o seu coração, que é a identidade dele, a semelhança dele. A semelhança que você tem dentro do seu coração é o amor de Deus. A doutora Carolina Leaf, que é uma neurologista sensacional dos Estados Unidos, disse uma vez que o ser humano opera em 2 moldes, em 2 modelos, em 2 formatos. Ou ela opera através do medo, ou ela opera através do amor. Não existe outra forma operacional do cérebro. O que nós precisamos é reprogramar a nossa mente para crer no amor do Senhor e conseguir amar de todo o nosso coração a vida das crianças. Para você que não tem filhos, para você que não pensa em ter filhos, eu queria pedir que você pensasse um pouquinho nessas crianças que estão completamente vulneráveis. Essas crianças que estão em um lugar isolado, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo. A gente se compadece, porque realmente é digno dessa compaixão, quando idosos são abandonados. Nós nos compadecemos quando alguma mulher é agredida ou é violentada, dói em nós. E muitas vezes, por ser criança, a gente passa despercebido. Não, nós precisamos trazer para a realidade, para que você ore e interceda pelas crianças ao redor do Brasil. Esse é um voto que você precisa fazer com Deus, cara. Você e Deus.
Mas agora eu queria pedir que você gastasse tempo com os seus filhos, um pouquinho. A gente não vai estender esse culto, mas é importante que você, sei lá, cara, senta no chão com ele. Vai para um cantinho, se você não quer que ninguém ouça, essa igreja é enorme, é gigante. Vai para um lugar, mas fala para ele o que você sente. Fala para o seu filho o que você está sentindo. Fala para o seu filho quão amado ele é. Fala para o seu filho quão desejado ele é. Fala para o seu filho quão especial ele é. Peça perdão, não tenha medo de pedir perdão para o seu filho. Se humilhe diante do seu filho e deixe com que Deus ministre ao seu coração. Será que nós podemos fazer isso? Amém? E você que não tem filho, eu queria pedir que você pegasse na mão do seu cônjuge, da pessoa que está do seu lado. Talvez seja o seu noivo, a sua namorada, talvez seja a sua amiga, mas eu queria pedir que você se juntasse com alguém e que você orasse pelas crianças do Brasil. Que você levantasse a sua voz, cara, e que isso doesse em você. Que você realmente pedisse ao Senhor que o Senhor proteja a vida delas. Será que você pode fazer isso? Amém? Eu queria pedir que as luzes fossem abaixadas. E eu queria pedir que você fizesse isso. Se você está com seu filho, ore pelos seus filhos. Se você não tem filho, não está com seus filhos aqui, que você ore pela proteção do Senhor na vida dessas crianças que estão em risco de abuso, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. Ore por elas agora. Declare a proteção do Senhor sobre a vida delas. Amém? Fale com seu filho aí agora. Gaste um tempo sobre a vida dele. Daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos nós voltamos e eu vou fazer um segundo apelo. Amém?
acho que a gente podia fazer desse momento algo que você leve para sua casa. Esse culto Deus direcionou para que nós fizéssemos dessa forma, e nós tentamos encomendar a ceia para que você tivesse um tempo onde você pudesse cear com a sua família, mas infelizmente a gente não teve tempo hábil para conseguir conduzir isso. Mas o que eu quero te falar, tenha um tempo com o seu filho essa noite. Quando você chegar na sua casa, depois de um dia de trabalho, olhe nos olhos do seu filho. Pergunte para ele: filho, como foi o seu dia? Mesmo que a resposta seja a mesma todos os dias, continue perguntando, porque um dia ele pode falar: pai, eu tive um problema hoje. Se o seu filho não encontrar lugar para ministrar, para falar o que ele está sentindo, ele vai encontrar em outro lugar, em outras pessoas, e essas outras pessoas com certeza não querem tanto o bem dele quanto você quer. Queria pedir agora que você levante do seu lugar. Eu quero falar que só Deus é capaz de mudar a história de todas as crianças do Brasil e do mundo. E nós vamos levantar um clamor por essas crianças. Nós vamos levantar um clamor. Eu quero que você ore com todo o seu fôlego, com tudo aquilo que você tem carregado dentro de você. Queria pedir que você orasse com fervor, para que Deus cuidasse dessas crianças, para que Deus protegesse essas crianças, para que Deus olhasse por essas crianças. Dentro dessas crianças existem sonhos que estão sendo roubados. Existem, a inocência sendo roubada. Existe a brincadeira, a infância sendo, completamente arrancada delas à força. E nós não temos potencial para alcançá-las, mas Deus tem. Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele pode agora tornar essas crianças invisíveis aos olhos de todos os abusadores, de todas as pessoas que desejam mal dela. E é isso que nós vamos orar. E você vai sair daqui comigo, com um compromisso perante Deus, que durante os seus próximos 30 dias, você vai gastar pelo menos 1 minuto do seu dia orando pela vida dessas crianças, pelas crianças do nosso Brasil. Você pode fazer esse compromisso? É perante Deus. É 1 minuto do seu dia para você declarar as bênçãos do Senhor sobre a vida delas, para você declarar a proteção do Senhor sobre a vida delas, para você declarar o amor incondicional do Senhor sobre a vida delas. São crianças que são vendidas pelos próprios pais, são crianças que são abandonadas pelos próprios familiares, são crianças que desde muito pequena carregam uma lacuna, mas que Deus pode preencher, que Deus pode sarar, que Deus pode preencher o vazio da alma, que Deus pode curar as feridas. Amém? Você está comigo nessa oração? Se eu levantar o meu clamor, se eu levantar a minha oração, você vai ser uma pessoa passiva ou vai participar dessa oração? Você vai participar dessa oração? Então eu vou começar. Eu quero que você levante a sua voz, que essa indignação tome conta da sua vida, essa indignação santa de que nós não aceitamos o roubo de Satanás na vida delas, tome conta de você, e que você se posicione como um verdadeiro soldado, como um verdadeiro guerreiro, para a proteção dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens. Amém? Você pode fazer isso? Então vamos começar orando. Senhor Deus, Pai, nós clamamos agora em nome de Jesus a sua proteção sobre a vida dessas crianças, Pai. Essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, correndo riscos de abuso físico, abuso mental, emocional. Senhor, em nome de Jesus nós clamamos. Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai, venha visitá-las. Pai, em nome de Jesus, coloca os teus anjos, monte ao redor delas uma redoma de proteção, que elas sintam a sua presença, Pai. Deus, que todo olhar perverso, que todo olhar, Senhor, maníaco, Senhor, passe longe da vida delas em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que sobre a vida dessas crianças existe a sua proteção, sobre a vida das nossas crianças existe proteção. Pai, nós declaramos que o teu propósito irá se cumprir na vida dos nossos filhos, na vida das crianças que estão no Brasil.
Pai, levante profetas, levante governantes, Pai, que a infância não seja roubada, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que a infância, que a inocência, que a ingenuidade não seja tirada delas à força, Pai, que elas vivam a infância como elas precisam viver, como o Senhor criou para que elas vivessem. Deus, nós te pedimos perdão por toda negligência, nós te pedimos perdão, Deus, por toda apatia. Já que não é com o meu filho, eu não me preocupo, Deus, mude essa mentalidade em nome de Jesus. Pai, que nós possamos nos posicionar como se fosse um ente querido, como se fosse um filho, como se fosse um sobrinho, e que a nossa luta seja uma luta travada no mundo espiritual. Pai, a tua palavra diz que o Senhor já venceu o maligno, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Deus, o Senhor é o Rei, o Senhor é o dono da vitória, do Senhor vem a vitória, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Pai, o Senhor protegeu o seu povo, o Senhor protegeu o seu povo naquele exército. Pai, o Senhor abriu o mar, o Senhor acabou, o Senhor fez o sol parar para que eles pudessem guerrear. Pai, o Senhor deu forças, o Senhor deu vitória quando o homem não viu. E nós te pedimos, dê vitória na vida dos teus filhos, na vida dos teus pequeninos. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, dê vitória, Deus. Proteja os teus filhos, proteja as suas crianças. Deus, proteja as nossas crianças, Pai. Proteja, Senhor, as nossas crianças, as crianças do Brasil. Deus, nós sabemos que o Senhor nos deu os nossos filhos com um propósito. E nós te pedimos, Pai, que nada nos distraia desse propósito, Pai. Que nós possamos ser Cristo na vida dos nossos filhos, que eles possam ter experiências com o Senhor, porque enxergam em nós, Pai, pessoas que te buscam, pessoas que te adorem, pessoas que vivem, Senhor, a sua palavra. Deus, que seja tudo sobre o Senhor, Pai. Que o Senhor seja o dono das nossas vidas. Nós te entregamos as nossas famílias. Nós pedimos que esse culto gere, Senhor, frutos na vida de famílias, que relacionamentos, pais e filhos sejam restaurados.